Objetos voadores não identificados. Passam os anos e este fenômeno continua a causar polêmica e muita curiosidade para nós. Satélites, aviões, balões meteorológicos ou realmente um indício de que não estamos sozinhos no universo? Em nossa lista, veremos os 12 casos envolvendo OVNIs mais marcantes para a história da humanidade. Em 12º lugar, confirmação do Pentágono da existência de OVNIs. Em 28 de abril de 2020, o Pentágono retirou o sigilo de 3 vídeos gravados por pilotos da Marinha Americana, que mostram OVNIs. Um dos vídeos de 2004, gravado por pilotos de caça da Marinha, mostra um objeto circular transitando perto da água, no Oceano Pacífico a cerca de 160 km da costa americana. Um dos pilotos, David Fravor, relatou que o objeto acelerava a uma velocidade que nunca havia visto. 2 outros vídeos de 2015 mostram objetos que se movem pelo ar. Segundo o Pentágono, os fenômenos aéreos dos vídeos permanecem classificados como não identificados. 11º lugar, caso Philip Schneider. Philip Schneider, engenheiro e geólogo do exército americano, trabalhou na construção da base Dulce, no Novo México, em 1979. Analisando um buraco durante as construções, encontrou extraterrestres greys, onde em confronto matou 2 e foi atingido, tendo sua mão mutilada e um grande ferimento no peito. Este confronto entre ETs e humanos causou a morte de 66 pessoas, com apenas 4 sobreviventes. Philip passou mais de 450 dias internado e adquiriu câncer devido à radiação. Anos depois, fundou com o ex-colega de trabalho Ron Rummel a revista The Alien Digest, que falava da conspiração do governo com os alienígenas. Ron foi encontrado em 1993 morto em um parque. A polícia notificou a morte como suicídio. Philip seguiu ministrando palestras onde contava tudo o que sabia, inclusive sobre a nova ordem mundial e o apoio dos alienígenas. Misteriosamente, no ano de 1996, Schneider faleceu de AVC. Sua esposa, não acreditando, contratou um detetive que constatou que ele foi morto por asfixia. Todo o material de pesquisa de suas palestras foi levado. 10º lugar, abdução de Calvin Parker em 1973. Em 11 de outubro de 1973, Calvin Parker, um jovem de 19 anos, e seu colega de trabalho Charles Nixon, de 42, foram abduzidos enquanto pescavam na cidade de Pascagoula, Mississippi, Estados Unidos. Segundo Parker, o OVNI tinha formato oval e mais ou menos 9 metros de comprimento. A nave emitia sons e luzes azuis. Os seres que a pilotavam possuíam pele cinzenta, 3 dedos semelhantes a garras e fendas no lugar de olhos. Na nave, Calvin conta que os seres o examinavam como os médicos fazem e que ele se encontrava consciente, porém paralisado. Após se mudar para Moss Point, no Mississippi, em 2006, e da morte de seu colega Charles em 2011, Parker viveu no anonimato e afirma que mesmo depois de todos estes anos, ainda possui pensamentos confusos sobre aquela noite de 73. Em 9º lugar, OVNI de Tunguska, Sibéria, 1908. Na manhã de 30 de junho de 1908, às 7h17, várias explosões sacudiram as terras montanhosas da Sibéria. Minutos antes, mais de 900 pessoas viram estranhas aparições no céu, um objeto cilíndrico luminoso como o Sol que mudou sua direção de voo várias vezes. Pouco tempo depois de desaparecer, testemunhas afirmaram que o céu se abriu no horizonte e surgiu uma gigantesca nuvem de fumaça. Imediatamente iniciou-se uma série de detonações que liberou energia correspondente a 2.000 bombas de Hiroshima. A explosão ocorreu com tanta intensidade que deslocou-se por todo o planeta, tendo sido identificada nitidamente por observatórios de toda a Terra. Apesar das consequências, a opinião pública mundial não deu atenção ao ocorrido em Tunguska. Em 8º lugar, voo 1628 da Japan Airlines.
Em 17 de novembro de 1986, o capitão Kenji Terauchi, ex-piloto de caças, seguiu com um avião de carga 747 da Japan Airlines para Anchorage, no Alasca. Às 17h18, o capitão detectou no céu, a cerca de 1,5 km de distância, um objeto que seguia o 747. Kenji contactou o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, que confirmou a presença do objeto não identificado, o qual foi descrito com luzes amarelas e brancas, movimentando-se de maneira errática, desafiando as leis da física, percorrendo quilômetros em apenas alguns segundos. Algum tempo depois, um objeto ainda maior, do tamanho de um porta-aviões, apareceu ao lado do avião e seguiu o 747 por 40 minutos, até desaparecer misteriosamente. Em sétimo lugar, ET de Varginha, Minas Gerais, Brasil, 1996. Às 15h30, 3 garotas relataram ter avistado um ser marrom escuro de pele vistosa, de olhos vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça, em um terreno baldio. Às 17h30, uma chuva torrencial de granizo atingiu a cidade e foi após isso que os militares chegaram no terreno onde o suposto ser se encontrava. O policial Marco Eli Xerezi, de 23 anos, agarrou a criatura que estava aparentemente machucada e o levou para o hospital local. Alguns dias depois, em 7 de fevereiro, Marco Eli submeteu-se a uma cirurgia. Com sintomas de fortes dores e início de paralisação, foi internado e morreu 7 dias depois com o quadro de tromboembolia séptica pulmonar. No sangue do policial foi detectado 8% de uma cultura bacteriana desconhecida. Em sexto lugar, Operação Prato, Brasil, 1977. Em 1977, na ilha de Colares, no Pará, OVNIs atacaram, perseguiram e sugaram o sangue dos moradores. Logo, o pânico tomou conta da população, chamando a atenção da Força Militar, que durante 4 meses implementou um projeto conhecido como Operação Prato. Após alguns meses, o Irangê de Holanda, capitão à frente da operação, juntamente com o sargento João Flávio, avistaram uma enorme nave com o formato de bola de futebol americano, com cerca de 70 metros de comprimento, que foi filmado e fotografado pelos militares. Após o relatório do capitão Holanda aos seus superiores, foi decidido a suspensão da Operação Prato imediatamente, decisão que até hoje intriga os ufólogos. Em quinto lugar, Luzes de Fênix, Estados Unidos, 1997. Na noite de 13 de março de 1997, cerca de 20.000 pessoas avistaram um conjunto de OVNIs no céu de Phoenix. As autoridades políticas e militares foram notificadas. Diversos pontos brilhantes apareceram no céu numa formação bumerangue e, apesar da tecnologia da época, alguns vídeos foram registrados. Acredita-se ser um dos maiores casos registrados de avistamento por multidão da história. Em quarto lugar, abdução de Travis Walton, 1975. Em 5 de novembro de 1975, o lenhador Travis Walton avistou com outros 6 colegas de trabalho uma enorme espaçonave emitindo luzes. Contra a vontade dos seus amigos, Travis chegou perto demais. Acabou sendo alvo de uma descarga elétrica que o arremessou para longe, fazendo seus amigos fugirem de medo. Quando Travis recobrou a consciência, estava deitado em uma espécie de maca em uma sala pequena de luz intensa que doía os olhos. Mas ainda assim, pôde ver claramente extraterrestres próximos a ele, que pareciam entrar em sua mente, provocando seu pânico, e logo os seres colocaram uma máscara em seu rosto, fazendo-o adormecer. Travis Walton reapareceu depois de 5 dias e durante as buscas na floresta foi detectado altos níveis de radiação. Em terceiro lugar, abdução de Barney e Beth Hill, 1961. Em 16 de setembro de 1961, o casal Barney e Beth Hill retornavam de férias quando avistaram estranhas luzes no céu. Ao olhar atentamente, Beth não teve dúvidas que se tratava de um disco voador. As luzes perseguiram o carro do casal, que só recobraram a consciência 2 horas depois, quando estavam a 56 quilômetros do local onde viram as luzes pela primeira vez. Em segundo lugar, o caso Roswell, 1947. Em julho de 1947, no deserto do Novo México, um objeto misterioso despenca do céu. O fazendeiro Mac Brazel encontra destroços de metal em sua propriedade. A Força Aérea é notificada e poucos dias depois, a imprensa divulga a queda de um disco voador. Logo após a divulgação, a história muda e alegam serem restos de um balão meteorológico.
O que torna o caso Roswell tão impressionante não é o fato da possível queda do disco voador, mas sim o que estava dentro dele. 4 extraterrestres pequenos e cinzas, com as cabeças e olhos enormes. Em primeiro lugar, Batalha de Los Angeles, 1942. Nas primeiras horas do dia 25 de fevereiro de 1942, o clima de guerra fez os holofotes da cidade varrerem os céus em busca de aeronaves inimigas. Subitamente, o silêncio da madrugada foi quebrado por inúmeras explosões. O exército abriu fogo contra o céu, e foi assim durante 1 hora inteira. Após isso, um inexplicável apagão deixou Los Angeles às escuras até o amanhecer. A população exigia informações, mas ninguém soube explicar realmente o que aconteceu. Até hoje, há rumores de que o verdadeiro alvo era uma nave extraterrestre.